A verdade é que assim, vou tentar falar, tô com refluxo danado aqui, mano, tá foda. A galera tava perguntando aqui, falando no chat que o Jorlan tá calado demais. Todo mundo falando aqui, mas é muito ruim ficar assim. Só eu sei o que eu passo. Tenho gastrite, hérnia de hiato. Quem quiser saber um pouco mais é só pesquisar, porque eu não sou médico para falar sobre isso, também nem sei falar. Mas assim, essa questão de estrear direto competindo, eu acho que é uma oportunidade muito, muito boa para o atleta já sentir o clima e dali ele poder voltar, ter uma noção do que é um atleta profissional já, né, tarimbado, e voltar com uma ideia de preparação de corpo, porque ele só vai saber realmente como ele está subindo do lado de um cara que já tem um grau de excelência muito grande, né? Por isso que também fica aquela questão muito difícil de trabalhar, porque hoje nós temos muitos atletas se tornando profissional com uma certa idade. Então, quando fala assim, o cara precisa se preparar para entrar no Pro, a gente não está falando de 1 ano, a gente está falando de 2 anos. Fazer um bom off, maturar o físico, é um trabalho. Quando eu falo trabalho, é o cara começar a fazer dieta, começar a fazer protocolo de tudo, e, meu irmão, visando o palco daqui a 1 ou 2 anos. Só que 1 ou 2 anos, nos dias de hoje, não é igual 1 ou 2 anos de 20 anos atrás. Eu não sei porquê, mas parece que hoje estamos vivendo em velocidade 1000. Então, quando o cara fica 2 anos parado, ele automaticamente some do cenário. E ele acaba perdendo tempo de se socializar com o contexto bodybuilder. E com isso ele fazer dinheiro, fazer o seu marketing e etc e tal. Só que também, quando o cara já começa direto nesse ponto, ele não está 100%. A galera vai e senta o pau no cara. Se o cara ficar parado, focado no objetivo de treinar e de melhorar o físico, o pessoal senta o pau no cara. Então é uma coisa hoje que é muito difícil de lidar, porque lidar com todo o contexto externo acaba interferindo um pouco na opinião do atleta em si, visando a sua carreira como o atleta diretamente. Então é muito difícil de avaliar isso e ter uma noção concreta e exata do que o atleta deve fazer por causa dessas questões. Agora, eu visando o que eu acho é que o atleta deve sim competir, né? E melhore competindo, porque é muito ruim um atleta ter que ficar parado. Eu fiquei parado devido à pandemia e devido a outros fatores também. Não é bom, é ruim. Por mais que eu tenha a cabeça focada e etc., você ficar 3 anos sem subir, cara, é uma coisa muito complicada. Por quê? Outros estão vindo, estão trabalhando, estão indo e voltando, off-season e pré-contas, e é nesse que o corpo, pum, dá o baque. Você tá ali paradão. Não, agora eu vou começar. Cara, é complicado. Muito, muito complicado. Isso é uma opinião minha, né? Cada um pode ter a opinião que quiser em relação a isso. Mas eu acho que saiu do Pro, saiu do amador, se ele tiver chance de ir pro Pro, vai. Vai, compete, sente o clima, já volta com discernimento, senta o pau e vai com tudo. Porque, de repente, esse tempo que você vai tirar para poder descansar e preparar o físico, possivelmente, pode acontecer muita coisa que não vai deixar com que você faça uma carreira profissional, até mesmo adequada como você imagina. Ainda vou citar mais um acontecimento. Júlio conheceu ele. O Carlos, né, um amigo nosso em comum que faleceu já tem um tempo atrás. Senti muito a perda desse menino, porque a gente conversava bastante. O Júlio treinou ele durante um tempo também. O Dave Palumbo também. Teve uma reta final do último campeonato que ele competiu na vida dele. Ele falou assim: Jolan, o meu sonho era conseguir uma vaga para o Campeonato Brasileiro, porque na época você tinha que competir o estadual para poder ir para o brasileiro. E eu falei assim: cara, se você quiser, eu posso te ajudar. Porque eu acho que eu não tenho condições. Já falaram que eu não tenho condições. Eu falei: mano, a questão é o seguinte: se tem vida, tem esperança. Eu acho que você tem condição de fazer um bom trabalho e mudar o seu físico dentro da sua própria proporção e não do outro. Final. Com 3 semanas eu ajudei ele. Ele pegou a vaga pro tão sonhado brasileiro que ele nunca subiu na vida. Quando chegou no dia do brasileiro, eu ainda estava acompanhando ele e ele falou assim pra mim: cara, eu não vou subir. Eu fui lá, eu olhei os caras e eu acho que eu não tenho condições. Eu falei: Carlos, é o seguinte, por mais que você não tenha condições, brother,
é a chance da sua vida. Você sempre esperou por esse momento. Então eu acredito que é a hora de você ir lá e sentir o clima, só isso. Sem obrigação de nada. Porque você não é obrigado a nada. Você tá lá para curtir o seu momento. Ele falou assim, não, ano que vem eu vou me preparar, eu vou subir e eu vou competir em condições. Em 6 meses ele morreu. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Você que tem um sonho na sua vida e tem alguma coisa que você quer fazer, faça. Porque eu não sei, o universo não sabe se você vai ter chance de fazer isso. Por isso que eu não dou ouvido a ninguém, eu não dou ouvido aos haters, eu não dou ouvido a mais nada nesse mundo a não ser o meu coração. Porque eu já perdi algumas coisas e algum tempo da minha vida dando ouvido a essas pessoas que não têm nada mais do que fazer, do que falar e apontar a vida dos outros. Então fica essa dica para você que é competidor, para você que quer competir, que tem um sonho na sua vida, faça. Porque uma vez eu ouvi uma frase óbvia e ela é marcante. Só se vive uma vez. É isso. Boa. Vamos lá. Jorlan sincero. Desse jeito. Desse jeito sempre. Eu gosto de Jorlan sim, cara. Porrada na cara. Sempre. E aquela ideia, o que eu costumo falar é bem parecido. Eu sempre falo assim, você quer fazer algo, faça. Para que você não tenha 65 anos e sente assim e pare e pense, por que eu não fiz? Exato. Porque eu deixei de fazer. Porque eu deixei de fazer. Se eu tivesse feito, eu estaria nesse lugar hoje. Exatamente. É o que mais a gente escuta. Nem que seja para contar a história. Verdade. Verdade. Na verdade, tanto eu quanto o Jorlan, quanto você e Tim, se a gente fosse na ideia de todo mundo, nós não estaríamos aqui. Essa é a grande verdade. É que nem quando você citou, eu fui pro Arnold, fiquei em último lugar, mas só você sabe a sensação que você teve de subir no palco do Arnold, cara. Isso. De olhar de estar ali vendo aquele primeiro confronto, ou segundo, ou o que seja, e falar assim, cara, eu também tô aqui. E eu tenho certeza que você sente falta. Claro que sente. Entendeu? Então, foi o que me fez voltar foi exatamente isso. Eu tinha perdido o brilho no olho por causa do falecimento do meu pai. Uhum. Mas depois, com o tempo passando, eu pensei, cara, se meu pai estivesse vivo, o maior sonho dele foi que eu estivesse investindo e trabalhando para o meu sonho acontecer. Uhum. E por que eu não estou fazendo isso? Exato. Automaticamente, quando eu percebi isso, eu voltei a trabalhar, voltei a competir e com certeza hoje minha vida é muito melhor. Eu tenho certeza que eu seria uma pessoa frustrada se não tivesse voltado a competir. Com certeza. E então, se ele tivesse aí, ele ia estar em todas lá, batendo palma, te dando esporro, falando, vambora, volta na próxima e vambora. O que eu costumo dizer pro atleta é que, independente do que aconteça, faça o seu melhor. Mas qual que é o seu melhor, né? Então, como que você vai mensurar o que é melhor para você ou o que não é melhor para você? Cara, o melhor não é a questão financeira, o melhor é a questão de nível de esforço que você aplica em qualquer coisa que você for fazer na vida. Então, ser esforçado, ser dedicado, pode ter certeza que vai te levar a locais que você nunca imaginou chegar se você só tivesse um investimento. Então, o investimento é necessário? Ele precisa acontecer para você ter uma expressão dentro do cenário profissional? Precisa, com certeza. Mas não é só o investimento. O investimento sem o empenho, sem a dedicação, sem a disciplina, você pode ter certeza que você não vai conseguir também chegar no lugar mais alto do esporte. É só você ver quantas pessoas aí que investem em treinadores, investem em preparação, GH, para pessoas que nunca nem competiram. Sim. Mas não consegue atingir um físico de caras que comem frango, batata e usam uma Duratex de farmácia. É aquela velha frase, cada um sabe a dor e o prazer de ser quem é. Então sempre você dando o seu máximo, às vezes não que esse máximo seja o máximo do outro, e não necessariamente esse máximo seu vai chegar ao nível de compactuar ou agradar com o máximo com que aquela pessoa que está te assistindo. Então, cada um sabe o que faz, cada um sabe da sua dor, cada um sabe dos seus monstros, né, mentais. Né? Então, é com isso que eu trabalho a minha vida hoje e passo para as pessoas para frente. Aí você vê nessa foto aí que nós estamos mostrando desse atleta, do Carlos, que é o atleta que nós estávamos falando, exatamente esse reflexo aí. Você vê um cara que é humilde, mas que tem um sonho e está batalhando pelo sonho dele. Independente da condição financeira, ele está fazendo. Ele não sabe se ele vai ter dinheiro para
fazer o que ele tem que fazer amanhã, mas como ele tem o dinheiro para hoje, ele vai fazer o hoje. Isso. É Entendeu? desse jeito. Então é um atleta que quando você olha, ele vai ser comparado com quem? Com o Nescau. O Nescau tem uma caminhada gigante já dentro do esporte. Já vem fazendo um trabalho de 8 anos aí com o Pacholok, um trabalho sério, que trouxe ele no nível que ele está hoje. O Carlos tem um nível suficientemente grande para bater de frente com ele? Não hoje, mas mais para frente ninguém pode determinar qual é a velocidade que esse atleta vai conseguir percorrer o trajeto dele comparado ao do Wellington. Então, um atleta assim tem total chance e tem que ter esperança, porque se ele não tiver esperança e ficar esperando essa esperança vir de patrocinadores ou de pessoas que são entusiastas para poder ajudá-lo, isso não vai acontecer. Que a maior esperança, aquela semente, ela tem que ser colocada na sua cabeça. É você que tem que querer. Kai Greene foi entre os últimos no New York Pro 2006 e foi, se eu não me engano, o campeão do New York Pro 2007. Para você ver, o próprio Miguel já venceu o Kai Greene em um ano, no ano seguinte o Kai já estava nas cabeças, ganhando todos os eventos. Então é aquilo, é insistir, perseverar e trabalhar. Pode ter certeza que lá na frente você será muito bem recompensado, certo?